Opa, tudo bem? Hoje, irmãos, a gente vai estar lendo um pouquinho da história de Zaqueu. Vocês conhecem Zaqueu? Sabe quem é Zaqueu? Vamos estar vendo quem é? Em Lucas 19, tá? Do verso 1 ao 10. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de imposto. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens ao pobre, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Muito forte essa história, vocês perceberam? Ele era um chefe dos cobradores de imposto, olha para vocês verem. O homem era muito rico. Eu estalei o dedo que doeu. O homem era muito rico. Observe para vocês verem. Ele ouviu falar que Jesus poderia passar por ali. Olha a fé que esse homem teve. Ele veio de encontro. Quando ele viu a multidão, ele falou assim: opa, vai ser hoje que eu vejo Jesus passar por aqui. E ele subiu em uma figueira brava. O que é uma figueira brava? Eu estava pesquisando. Uma figueira brava é uma árvore que contém uns espinhos grandes. Então ele subiu porque ele queria conhecer, ele queria ver quem era Jesus. E observa bem, antes dele subiu, ficou ali, antes dele terminar de subir, Jesus já olhou para ele e falou assim: desce depressa, Zaqueu. Hoje Jesus te chama, ele está falando: desce depressa, você que sabe nesse vídeo, que hoje me convém pousar na tua casa. Então, quando Zaqueu ouviu essas palavras, ele desceu na velocidade doida. Ele desceu, enquanto ele desceu, as pessoas começaram a julgar, Jesus falou que ia pousar na casa de Zaqueu, que ia dormir por lá. Então as pessoas começaram a julgar. Então não julgue, irmãos, tá? Quem é escolhido por Deus, as pessoas não podem julgarem, porque Deus sabe como tratar de cada um, E, cada um tem um processo com Deus, certo? O meu processo é um, o seu processo é outro, o processo do seu irmão é outro. Para vocês verem, o processo de Zaqueu foi essa. Ele subiu em uma árvore para ser encontrado por Jesus, Jesus encontrou ele ali, chamou ele, hospedou na casa dele. E enquanto as pessoas julgavam ele, falavam que ele era um pecador, que Jesus estava hospedando na casa de um pecador, Zaqueu pegou e falou com o Senhor: assim, olha para vocês, escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Olha para vocês verem, enquanto umas pessoas julgam, o outro está ali quebrantando o coração, o outro está ali, buscando Jesus de toda a alma, de todo o coração. Então a gente nunca deve julgar, a fé da outra pessoa. Entende? Cada um tem um processo a ser tratado com Jesus, Então Jesus foi e falou com ele assim: hoje a salvação entrou em sua casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Olha para vocês verem. Zaqueu aqui, ele era rico, ele era chefe chefe dos cobradores de imposto, mas mesmo assim Zaqueu estava perdido. Olha para vocês verem. Então esse foi o processo que Zaqueu teve, E você tem o seu e eu tenho o meu. E outra coisa, eu estava olhando aqui também, tem um processo, não sei se vocês conhecem, a mulher do fluxo de sangue. Ela esteve 12 anos doente, E ela tinha gastado todo o dinheiro já que ela tinha com médicos. Então, depois de 12 anos tratando com o médico, ela ouviu falar de Jesus. Ela foi e falou assim: não, eu quero essa cura também, Eu quero ser curado. Aí ela foi, eu quero ser curada. Tá falando Zaqueu. Eu quero ser curada. Então ela foi, irmãos, ela foi em encontro de Jesus. Só que a multidão era tanto que cercava Jesus que ela
foi espremendo, ela quase não conseguiu chegar perto de Jesus. Mas ela foi com fé, ela falou assim, ó, se eu apenas tocar na roupa, nas vestes de Jesus, eu serei curada. Ela não temeu, sabe? Ela não teve medo de fazer isso. Então ela foi, passava aqui, passava ali, encostou a Bíblia conta que ela encostou na orla de Jesus, né? A orla é um mantinho, né, pequenininho, que tem assim com uns babadinhos assim de lado. Aí a Bíblia conta que ela encostou na orla de Jesus. E na hora que ela encostou na orla de Jesus, ela foi curada na hora. O sangue que jorrava ali 12 anos foi na hora secou. E Jesus sentiu que dele saiu cura. Ele perguntou, quem me tocou? Aí os discípulos em volta dele, o povo, a multidão, falou assim, Senhor, mas eu quero saber quem te tocou, né? Um monte de gente aí ao redor do Senhor, e o Senhor está preocupado em saber quem tocou o Senhor. Ele falou assim, não, alguém me tocou que de mim saiu virtude, ou seja, dele ele tinha sentido que saiu a cura, entendeu? Então, quando ele olha para um lado, a mulher estava ali sentada e chorando. Aí ela foi e contou o testemunho dela, quer ver? Ó, vamos ver. Ó, tem Lucas 8:44, ó. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. E logo o sangue parou de jorrar. Minha Bíblia aqui, essa aqui tá falando capa, mas tem umas que falam orla, entendeu? Então, cada uma Bíblia fala de um jeito, né? A tradução, do jeito que foi traduzida. Aí Jesus perguntou, quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse, mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse, alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curado. Na mesma hora, aí Jesus disse, minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz. Entendeu? Então, hoje, se a gente quiser ser curado, se a gente quer ser... Vamos supor, até filho mesmo. Talvez você não tem filho, você não teve esse poder ainda de ter filho, né? Pode ser que Deus cerrou a sua madre, igual fez com a mulher de... o vídeo atrás eu falei dele. Da mulher de Eucana, né? Igual fez com Ana. Eu lembrei que ele cerrou o ventre de Ana para Ana não ter filhos. Por quê? Porque ele queria ver a fé de Ana, né? E é assim conosco também, irmãos. A gente temos que crer. O outro vídeo, se vocês olharem atrás aí, eu li para vocês a história de Ana, né? A fé que Ana teve. Então é a fé que nós temos que ter. Aí você pode escolher. Ou você espera alguém te provocar, igual a Ana esperou a Penina provocar ela, né? Para ela tomar uma decisão. Ou você também pode fazer igual a Zaqueu, né? Não, eu quero ver quem é esse Jesus, quero saber, conhecer ele e subir em uma figueira. Ou você pode fazer igual a mulher do fluxo de sangue. Simplesmente ir atrás dele, querer tocar ele. Porque ele está conosco, irmãos. Ele morreu, terceiro dia, ressuscitou e subiu ao céu. E ele enviou o Espírito Santo para estar conosco. Então ele está conosco todo o tempo todo. Você pode conversar com ele, como eu converso com ele como se eu estivesse conversando com uma pessoa normal. Às vezes, assim, ele é uma pessoa normal, né? Ele é uma pessoa, ele está conosco. Então, assim, você pode conversar com Deus, né? Porque a Bíblia fala que Pai, Filho e Espírito Santo são o mesmo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é o Pai? O Deus Altíssimo, que criou tudo. Quem é o Filho? É Jesus, que nos foi enviado e morreu na cruz por amor de nós. E quem é o Espírito Santo? É o nosso auxiliador, né? É o que intercede por nós, que a Bíblia conta com gemido inexprimível, né? Quando você não tem nada para falar, sabe? Que você começa a chorar, e ele vem, colhe o que você, né, tava jorrando ali, até nas lágrimas mesmo, e leva ao Pai, intercede por você, em gemido inexprimíveis. Então, isso é o que eu quero passar para vocês hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. E se esse vídeo está edificando vocês puderem dar uma curtidinha, tá? Vocês me seguem? Num lado aí tem um sininho ali, vocês adicionam ele para chegar mais conteúdos para vocês. E que Deus abençoe vocês ricamente, tá? Ó, beijo no coração de cada um. Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo. Beijo.